Bem, pessoal, começando a falar aqui sobre as modalidades de ginástica. Como eu falei para vocês, ginástica calistênica, ou simplesmente, calistenia. Professor, que nome é esse, professor? Calistênico, o que é isso? Pessoal, a calistenia, ou ginástica calistênica, nada mais é que a prática de exercícios físicos utilizando o próprio peso do corpo, certo? Essa metodologia era muito utilizada pelos soldados nos quartéis, que não tinham muita aparelhagem e eles precisavam manter o seu condicionamento físico, manter o seu corpo em forma, né, para as atividades decorrentes da função de militar, de ser soldado. Então, como eles não tinham muito recursos, então eles utilizavam o próprio peso do corpo, desenvolveram exercícios, né, para manter o corpo condicionado, o corpo em forma, certo? É bastante utilizada até hoje nos quartéis militares pelos soldados, tá bom? Falando aqui, olha, do objetivo aqui da ginástica calistênica, né? Como a gente já viu, ela é utilizada por militares, começou a ser utilizada por militares. Hoje qualquer pessoa pode treinar ginástica calistênica. O objetivo principal dessa ginástica, desse treinamento, é proporcionar ao indivíduo, utilizando exercícios que a gente considera livre, exercícios que ele vai utilizar apenas o próprio peso do corpo, né? A partir daí, ele se condicionar fisicamente, tá certo? Ficar apto a realizar atividades físicas, né? Partindo apenas de treinamento envolvendo o próprio peso do corpo. Continuando a falar sobre ginástica calistênica, a gente já viu basicamente o conceito, vimos o objetivo, mas vale uma curiosidade, não é? O nome calistênica, ou calistenia, ele vem do grego, essa palavra aqui, olha só turma, calistêniques ou calistenics, né, de acordo com a pronúncia. Então, eu fui atrás, fui pesquisar o termo, o que é que significa, é até contraditório, porque o termo que eu encontrei, o significado dessa expressão aqui, dessa palavra, calistênica, é realizar exercícios de relaxamento, não é? Mas se você for ver, a prática da ginástica calistênica é justamente o contrário. Você vai exercer uma força, não é? Quase que no limite das suas capacidades. Mesmo utilizando apenas o próprio peso do corpo, tem exercícios calistênicos vamos dizer assim, de difícil execução, onde você vai empenhar um grau de força, né, considerável. Então o termo de ser exercícios para relaxamento, eu entendo que é pelo fato de não utilizar aparelhos extras, né, pesos extras para executar os exercícios. Mas o ato de fazer os exercícios de da ginástica calistênica exige um grau de força considerável. Outra coisa que a gente pode falar, eu falei em utilizar o peso do próprio corpo. O que é que você lembra? O que é que você pode lembrar a partir disso? Exercícios livres, utilizando o próprio peso do corpo. A nossa educação física. Aqui na escola Marcílio Rangel, certo? Se você perceber, nas aulas de educação física, nós utilizamos exercícios de calistenia, né? Utilizamos um pouco, vamos dizer assim, né, de exercícios, né, inspirados na ginástica calistênica. São exercícios livres, onde você vai utilizar apenas o próprio peso corporal. Então, turma,
continuando, vamos ver agora os benefícios da ginástica calistênica. Quais são esses benefícios que a gente pode obter praticando exercício de calistenia, certo? Então vamos para cá, olha só. O treinamento de calistenia é adequado para promover o aumento de massa muscular, ou seja, o tônus muscular, certo? Sua massa muscular com a prática aumenta de tamanho, tudo bem? Auxilia no aumento de força, lógico, né? Aumento de força. Força a gente já sabe o conceito, já vimos lá em capacidades motoras, né? Então a ginástica calistênica auxilia no aumento de força. A flexibilidade, aumento também de flexibilidade. Agilidade e resistências, que são capacidades motoras, né? Que eu falei em aulas anteriores, que com treinamento você pode melhorar essas capacidades motoras, essas capacidades físicas ou motoras. Então, ó, tá aqui, ó, um treinamento que você pode aprimorar suas qualidades físicas é a ginástica calistênica, certo? Favorece também a coordenação motora. Já vimos também o conceito de coordenação motora e suas divisões. Treinamento de ginástica calistênica, lógico, bem orientado e adequado à sua individualidade, né? Adequado à sua individualidade física, ele favorece, ó, tudo isso aqui, certo? Favorece coordenação motora, agilidade, resistência, flexibilidade. Tudo isso vai sofrer uma melhora com o treinamento de ginástica calistênica, tá certo? Outra coisa que vale a pena falar sobre ginástica calistênica é a consciência muscular, consciência corporal que você adquire a praticar esses exercícios, a praticar os exercícios de ginástica calistênica. Turma, continuando ainda sobre ginástica calistênica, para a gente fechar aqui esse momento aqui falando de ginástica calistênica. Vamos saber agora, ó, eu vou citar para vocês alguns exemplos de exercícios de ginástica calistênica ou calistenia, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, ó, flexões de braço, o famoso apoio, Quem participa das aulas de educação física aqui na escola, lá na quadra com o professor Sangiorgi e o professor Puririm, uma vez ou outra já passou por essa experiência aqui, tanto os meninos quanto as meninas, em executar exercício de flexão de braço, apoio. Lógico, os meninos vão fazer de uma forma, numa quantidade X, e as meninas têm uma forma adequada para as meninas executarem esse exercício, tá bom? Também uma quantidade diferente, tá certo? De acordo com a capacidade de cada um, tudo bem? Mas esse exercício, ó, que é muito comum nas aulas de educação física, tá certo? É um exercício, é um exemplo de exercício de calistenia, tá certo? E ele é muito eficiente, utilizado nas salas de ginástica de academia, utilizado também pelos militares, nos quartéis militares. É um exercício tradicional que tem uma grande eficiência em preparar o corpo do praticante, tá bom? Outro exemplo de exercício calistênico, abdominais. Também quem participa das nossas aulas, uma vez ou outra, já passou por essa experiência de treinar exercícios abdominais. Lógico, esses exercícios que eu estou citando, eles têm que ser livres, não pode ter nenhum acessório, tá certo? Que vamos dizer assim, que coloque um peso extra na execução deles, tá bom? Tem que ser livre. Mas as flexões de braço e os abdominais, eu tenho certeza que os alunos da escola já conhecem e já fizeram. Vamos lá. Outro exemplo de exercício calistênico, os agachamentos, tá certo? Os agachamentos para trabalhar os membros inferiores. Esse exercício também é muito comum nas aulas, nós já utilizamos e tem uma eficiência também bem importante. Então,
Você pode me perguntar também, professor, só são esses os exercícios de calistenia? Não, turma, não. Tem vários outros exercícios, tá bom? Vários outros exemplos. Eu trouxe somente esses até para provocar você. Se você achou interessante, quiser pesquisar um pouco mais, use as ferramentas aí que você tiver acesso para pesquisar exercícios de calistenia. Você vai se deparar com uma quantidade enorme de exercícios, né? Tá certo? Sobre essa ginástica aqui, exercícios de ginástica calistênica. Mas hoje aqui na aula, nós vamos ficar com esses 3 exemplos aqui, que são exemplos que eu sei que os alunos já têm um conhecimento, já sabem do que se trata, mas existem muitos outros exemplos. Muito bem, falamos sobre ginástica calistênica, seu conceito, suas características, seus benefícios, citamos alguns exemplos de exercícios de ginástica calistênica. Agora a gente vai para a nossa segunda etapa aqui, falando de modalidades de ginástica. Vamos falar agora, pessoal, olha, ginástica aeróbica. Ginástica aeróbica. O que é isso, professor? Não conheço. Vamos lá, olha o conceito aqui, ó. É a combinação de exercícios comuns de ginástica com movimentos de dança. É um treinamento extremamente dinâmico, não existe monotonia. Você não fica parado quando você vai praticar ginástica aeróbica. Com movimentos rítmicos, que utiliza a música para motivar seus praticantes. Eu acho que isso é o atrativo maior da ginástica aeróbica, é o fator de utilizar música, né? Para dar motivação, para dar mais alegria para quem vai praticar essa modalidade de ginástica. Então, pessoal, ainda sobre ginástica aeróbica, continuando aqui, olha, a ginástica aeróbica, ela foi criada e desenvolvida por esse senhor aqui, ó, Dr. Kenneth Cooper, certo? Foi um grande entusiasta da atividade física aeróbica, atividade física que você precisa, né? Você ativa suas capacidades respiratórias, não é isso? Né? Então o Dr. Kenneth Cooper ficou muito famoso. Se você pesquisar, você vai ver que o sobrenome dele, ele ficou tão popular, o nome dele ficou tão relacionado à atividade física, né, que hoje a gente diz assim, vamos fazer um Cooper. As pessoas já entendem que é uma corrida, né, onde você vai exigir das suas capacidades respiratórias, vai gastar um pouco de caloria, né, que a atividade aeróbica, pessoal, isso aqui, ó, tem a ver com oxigênio, certo? Depois a gente pode ver numa próxima aula, tá certo? Essa associação aqui. Gasto calórico tem a ver com oxigênio. Você precisa, né, ativar seu aparelho cardiorrespiratório. Então o Dr. Kenneth Cooper aconselhava as pessoas a fazer esse tipo de atividade. Partindo dessa ideia, ele desenvolveu, lógico, ele e sua equipe, a ginástica aeróbica, tá certo? E ela chega ao Brasil, olha pessoal, ó, chega ao Brasil, ó, em 1980. 1980, as academias aqui no Brasil já começam, né, a colocar a ginástica aeróbica como uma de suas atividades. E daí ela se torna popular até hoje. E tem outras variações de ginástica aeróbica, tem outras, vamos dizer assim, outras modalidades, né, só de ginástica aeróbica. Tem várias outras. Eu estou falando aqui de uma forma geral, ginástica aeróbica de uma forma geral. Os benefícios, alguns benefícios da ginástica aeróbica para quem, né, quiser experimentar essa prática de ginástica. Vamos lá? Olha, a sua prática melhora o quê? Coordenação motora. Coordenação motora
por causa, lógico, da movimentação de dança, né, movimentos ritmados, você vai trabalhar e melhorar bastante sua coordenação motora. Condicionamento físico também melhora bastante pelo fato de você estar simplesmente pelo fato de você estar fazendo atividade aeróbica, né, que vai requisitar muito do seu sistema cardiorrespiratório. Tá? Aí vem, ó, fortalecimento muscular também, postura corporal também melhora bastante com a prática de ginástica aeróbica. Perda de peso, né? Perda de peso e ginástica aeróbica são coisas que estão bem ligadas, né? Pelo fato de você, como a gente já comentou, pelo fato de você estar fazendo atividade que vai queimar calorias, tá certo? Que vai queimar calorias, vai resultar numa perda de peso considerável, emagrecimento, não é isso? Emagrecimento. E também, olha, a sensação de bem-estar. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre essa questão da sensação de bem-estar que a atividade física, né, promove, que é a liberação das endorfinas, que é a liberação dos hormônios, né, que estão relacionados à sensação de bem-estar. Bem, pessoal, vamos lá, olha. Alguns exemplos de exercícios da ginástica aeróbica. Olha aqui, olha. Caminhar e correr, por exemplo. Aí você pode dizer, professor, mas não é uma ginástica, não é ginástica desenvolvida em academias, como é que eu vou correr e caminhar? Eles fazem, não é o ato de caminhar em si, de correr em si. São simulações, né? Através do ritmo da música, você vai simular movimentos, né, semelhantes, ó, ao ato de caminhar, né, ao ato da corrida, tá certo? Mas dentro dos exercícios, né, da ginástica aeróbica. Não é simplesmente o ato de correr ou caminhar. É tudo, né, dentro do treinamento de ginástica aeróbica. São simulações. Você vai simular uma caminhada, simular uma corrida e sempre no ritmo de uma música, tá bom? Saltitar, pequenos saltos, a mesma coisa. Você vai executar pequenos saltos, vai saltitar, mas dentro do ritmo da música, tá bom? Pode ser se deslocando ou no mesmo lugar, tá certo? Aqui também, caminhar e correr são simulações, mas você pode se deslocar, mas também pode executar esses exercícios no mesmo lugar, sempre seguindo o ritmo da música, sempre seguindo o ritmo de uma música, né? Movimentos de dança, né? Movimentos de dança, coreografia, né? Você pode montar a ginástica aeróbica, ela é concebida dessa forma, são exercícios de ginástica, como a gente viu no início, né? Eles vão combinando com movimentos de coreografia de dança. Com movimentos de dança formam, de certo modo, uma coreografia, né, onde se utiliza exercícios físicos. Tudo bem? Subir e descer steps. Professor, o que é isso? Agora o senhor complicou. Step, pessoal. Isso aqui é um termo em inglês, tá certo? Como essa ginástica ela tem origem, né, na América do Norte, com o Dr. Kennedy Cooper, que é um médico americano, né, essa palavra step, no caso aqui, ligada à ginástica aeróbica, ela tem origem inglesa, tá certo? E significa o que, pessoal? Olha, significa, ó, dá para ler aí, ó, degrau, certo? Quem já assistiu uma aula de ginástica aeróbica, você vai perceber, tem um aparelho lá, parece um caixotinho, parece um caixote de madeira, tem de outros materiais também, mas o mais comum é de madeira, né? Onde os praticantes, eles sobem e descem, de acordo com o ritmo da música. Aquele aparelho, eles chamam de step, né? Que é o ato de simular a subida e descida de degraus.
né? Olha que interessante, a subida e a descida de degraus, que não deixa de ser uma atividade extremamente aeróbica, né? E ainda mais, né, junto com as coreografias de dança próprias da ginástica, com ritmo de música, com música, vamos dizer assim, não tão acelerada, mas de certa maneira não é uma música lenta, mas uma música ritmada que pode acelerar ou não acelerar, pode ser um ritmo mais moderado, mas que vai promover um gasto calórico interessante para quem pratica. Então esses são alguns exercícios, né, que a gente pode ver, que a gente vai ver, para quem for praticar, pode ver na ginástica aeróbica, tá certo? Pessoal, vamos agora para a nossa última modalidade de ginástica da nossa aula de hoje, certo? Olha aqui, olha, ginástica artística olímpica, tá bom? Vamos saber o conceito, agora. Olha bem, é um conjunto de exercícios corporais, né? Exercícios esses que são característicos dessa modalidade, né? Dessa modalidade de ginástica, que são utilizados, olha, para fins competitivos. Como assim, professor? Quer dizer que eu não posso praticar ginástica artística se não for para competição? Pode. Você pode praticar ginástica artística, né, sem fins competitivos. Não, não quero competir, vou só praticar porque achei muito interessante e quero praticar ginástica artística. Mas, lembrando, ó, ela é uma modalidade onde existem competições, né, onde os atletas treinam para esse fim, né, o fim competitivo, vencer, participar de competições, né, receber premiações, não é isso? E o que acontece? Olha, voltando aqui, esses exercícios combinam força, agilidade, equilíbrio, coordenação e muita flexibilidade, tá bom? Muita flexibilidade. Quem já conhece ginástica artística já deve ter visto alguma apresentação, olha, nesse evento aqui, nas Olimpíadas, uma ginástica que é característica, uma modalidade característica dos esportes olímpicos, tudo bem? Então aqui, ó, benefícios da ginástica artística, turma. Vamos ver alguns? Vamos lá, ó. Flexibilidade, força, equilíbrio, coordenação motora e concentração. Para você poder executar os exercícios, os movimentos dessa modalidade ginástica, concentração é fundamental. Turma, continuando aí com essa parte de benefício da ginástica artística, eu gostaria de deixar também esse comentário aqui, abordando agora os benefícios da ginástica artística para o desenvolvimento motor infantil, certo? Vamos lá, vamos ler aqui comigo, olha. A ginástica artística traz inúmeros benefícios ao praticante, auxiliando no controle do corpo, através de movimentos como giros, saltos, aterrissagens. Aterrissagens, turma, isso quer dizer a maneira que o corpo se comporta depois de executar um salto. Maneira que você chega ao solo depois da execução de um salto na ginástica artística, que exige um controle corporal, um treinamento muito grande, uma consciência de movimento muito grande. E desenvolvimento da coordenação motora. Lógico, para você executar esses exercícios que a gente está comentando, para você exercitar essa modalidade de ginástica artística, você já vai ter um trabalho de coordenação motora, tá certo? Muito grande, muito grande.
A criança, agora falando aqui, né? Desenvolvimento infantil. A criança passa a conhecer melhor o próprio corpo, tendo noção também dos seus limites e os meios para vencê-los. Isso é muito importante no desenvolvimento infantil. E a ginástica, a atividade física, tá certo? A educação física promove esse conhecimento. Você vai conhecer os seus limites, saber até onde você pode ir, treinar, desenvolver meios, tá certo? Dentro do treinamento para vencer esses limites, né? Isso exige um conhecimento corporal muito grande. Isso para a criança é muito importante para o seu desenvolvimento e ela começa com a prática de ginástica, com a prática da atividade física, começa nas aulas de educação física. Turma, vamos ver agora, olha, alguns exemplos de exercícios da ginástica artística. Vamos lá? Um deles, olha, é a ponte. É um exercício básico da ginástica artística. Eu acredito que todos vocês já conhecem esse exercício, onde você vai erguer o corpo, né, com o peito para o alto, com o apoio das mãos e das pernas, dos braços e das pernas. Vai erguer o corpo assume um formato de um arco, né, de uma ponte. Por isso que o exercício é denominado de ponte. Isso é um nome popular, lógico, né? Não é um nome técnico, não é uma nomenclatura técnica, é uma nomenclatura popular. É comumente chamado de ponte esse exercício. Parada de mãos, né? Você erguer o corpo de cabeça para baixo, né? Equilibrando com as mãos, com os braços. Parada de cabeça também é um exercício da ginástica artística, onde além dos braços você vai utilizar o topo da cabeça, né, para formar um ponto de equilíbrio e você erguer o corpo de cabeça para baixo. Os rolamentos também são exercícios da ginástica artística. E também um movimento que a gente chama de estrela, né? É você fazer um movimento, né, utilizando os braços, né, ficando de cabeça para baixo e aterrissando o corpo com os pés, voltando à posição inicial, tá bom? E são exercícios básicos, são alguns exercícios básicos da ginástica artística. Ah, professor, achei interessante. Posso fazer aqui em casa? Não, tá certo? Para você realizar esses exercícios, mesmo sendo exercícios básicos, você precisa de uma orientação especializada, precisa de um acompanhamento, precisa também de uma área adequada para realizar esses movimentos. Não é em qualquer lugar da sua casa que você vai executar esses movimentos, não é? A área de treinamento dos ginastas, dos praticantes de ginástica artística ou ginástica olímpica, é uma área toda preparada para a execução desses exercícios, tá bom? Não é em qualquer lugar que você vai realizar esses exercícios e sem acompanhamento algum. Você tem que ter um acompanhamento para realizar esses exercícios, mesmo sendo exercício básico. Então tá aqui, ó, alguns exemplos de exercícios da ginástica artística ou ginástica olímpica. Bem, pessoal, falamos sobre as modalidades de ginástica, né? Na aula de hoje nós falamos sobre algumas modalidades de ginástica, ginástica calistênica, um pouquinho de ginástica aeróbica e também ginástica artística ou olímpica, tá bom? E para terminar, nós vamos aqui, ó, para a nossa atividade, tá bom? De acordo com a nossa aula de hoje, você vai, olha, fazer essa atividade aí na sua casa. São apenas 3 questões, bem simples, de fácil resolução, tá bom? A primeira diz o seguinte, olha, cite um exemplo de exercício da ginástica calistênica ou calistenia. Um exemplo só de exercício. Um exemplo de exercício. Segunda questão. Cite um exemplo
de exercício da ginástica aeróbica. E terceira questão, cite um exemplo de exercício da ginástica artística ou ginástica olímpica. Pessoal, é isso. Façam a atividade, tá bom? Assistam a aula direitinho. Se for preciso, volta o vídeo, assiste novamente, tá certo? Professor, é só isso? Gente, se você quiser, se você ficou curioso, tá certo? Quiser saber mais sobre os exemplos de ginástica, de modalidade de ginástica que nós vimos aqui na aula, você pode pesquisar a respeito. Tem muito mais. A ginástica artística, também existem os aparelhos utilizados nas competições de ginástica artística, que são muito interessantes. Daria uma outra aula só para falar dos aparelhos utilizados na ginástica artística, tanto na categoria masculino quanto na categoria feminino, que é bem interessante também, tá certo? Mas nós vamos ficar só com esse conteúdo. Se vocês repararam, durante a nossa aula, eu falei várias vezes sobre Olimpíadas, né? Citando até o exemplo da ginástica artística, que também é denominada de ginástica olímpica. O que é isso, professor? O que são as Olimpíadas? O que é isso? De onde vem essa palavra Olimpíada, o olímpica, atividade olímpica, esporte olímpico, tá bom? Na próxima aula, nós vamos descobrir, saber um pouquinho sobre as Olimpíadas. Tudo bem? Pessoal, a atividade está aqui para vocês. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui assistindo e contribuindo com as aulas de educação física da Escola Marcílio Rangel, tá bom? Faça a atividade, faça uma foto da atividade escrita no seu caderno e envia para mim, tá certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima, se Deus quiser.